Irmão Chang, esse vírus de Wuhan está se espalhando por toda parte. É mesmo. A epidemia é grave. Já se espalhou para o mundo todo. É mesmo, sim. Todos estão comprando máscaras. Elas são difíceis Verdade. de achar. E como está a sua igreja agora? Ai, nem pergunte. Por quê? Todos os irmãos e irmãs estão com medo de pegar. Estão esperando que o Senhor nos arrebate para o reino dos céus. Veja só, eles ainda não receberam o Senhor e o grande desastre chegou. Claro que se preocupam, Verdade. hein? Se não receberem logo o Senhor, todos irão cair em desastre, chorando e rangendo os dentes. É exatamente isso. Tivemos 4 luas de sangue há muito tempo. Agora epidemia e terremotos. Certo. Os desastres continuam piorando. Por que você acha que o Senhor ainda não veio? Ainda não veio? Veio? Só porque você não o recebeu, não significa que ele não veio. Isso parece uma pista para um tesouro. Está insinuando alguma coisa. O Senhor Jesus disse: Eis que venho como ladrão. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. Quando o Senhor vem, você não o vê. Você ouve testemunhos de que ele voltou, mas não procura ou investiga. É por isso que você ainda não recebeu o Senhor. Olha, então você está me dizendo que o Senhor voltou de Sim. verdade? Você recebeu o Senhor? Sim, eu recebi. Então espera aí, cadê o Senhor? Como você o recebeu? Eu? Orelha? Escutando. Escutando? Escutando a voz de Deus. Escutando a voz de Deus? O Senhor Jesus disse: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. E o Apocalipse 3:20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Eu recebi o Senhor no momento em que ouvi a voz de Deus. Você ouviu a voz de Deus? Onde está a voz de Deus? Porque eu não ouvi. Por quê? Apenas me escute. O Apocalipse profetiza 7 vezes, dizendo claramente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvidos? A palavra manifesta em carne, expressada por Deus Todo-Poderoso, são as palavras ditas pelo Espírito Santo. E está disponível online para o mundo inteiro e para toda a humanidade. Esse é o Senhor. Batendo em nossas portas. Esse é o Senhor batendo nas nossas portas? Sim. Pessoas que buscam a aparição do Senhor e olham para o verdadeiro caminho reconhecem a voz de Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso. É assim que as virgens sábias recebem o Senhor e participam do banquete do casamento do Senhor. Isso é receber o Senhor? De fato é. Quando as pessoas Puxa. estão dispostas a investigar, elas recebem o Senhor. Se você não investigar, isso não é tolice. Tolo? Você não ouviu a voz do Senhor e não recebeu o Senhor porque você é tolo. Eu? Sim. Tolo? É. Pois eu tenho um bom motivo para não investigar. Ele tem um motivo. É verdade. Ouvi que Deus Todo-Poderoso expressou a verdade para fazer a obra de julgamento e que você só pode entrar no reino dos céus se aceitar essa obra. Está correto. E isso está errado. Como assim? Como crentes no Senhor Jesus, nossos pecados já não foram perdoados e nós não fomos salvos. Está certo. Então, isso não significa que seremos arrebatados para o reino dos céus? Porque ainda temos que aceitar o julgamento. É só ter os pecados perdoados e receber a salvação para entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus disse que podemos entrar no reino dos céus com os pecados perdoados? Bom, ele nunca disse isso, mas é assim que todo o mundo religioso pensa. Estão errados. Como eles estão errados? Como crentes no Senhor, precisamos usar suas palavras como uma base. Verdade. O que o Senhor disse sobre entrar no reino dos céus... O que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos sei. céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E depois? Você nunca ouviu isso? Mas já ouvi bastante. Para entrar no reino dos céus, nos arrependemos. Certo. Mas quanto a nós, nossos pecados já estão perdoados e nos despendemos pelo Senhor. Isso não é arrependimento? Pecados perdoados e se despender pelo Senhor é Sim. arrependimento? Você está errado. Como eu estou errado? O verdadeiro arrependimento é praticar as palavras do Senhor e fazer a vontade do Pai Celestial. Sim. Conseguimos isso? É claro que conseguimos. Sou um exemplo. Oro e confesso ao Senhor todos os dias. Assim como Ele exige, eu subjugo meu corpo, sou tolerante e humilde, abandono as coisas mundanas, contribuo e me Olhe pra despendo. ele. Eu trabalho duro, construo igrejas e eu prego, e isso é totalmente exaustivo. Quero dizer, eu nunca reclamo. Então, me conte. O quê? Isso não é praticar a palavra do Senhor e fazer a vontade do Pai Celestial? Isso não é arrependimento? Bom comportamento significa que você está praticando a palavra do Sim. Senhor? Que você está fazendo a vontade do Pai Celestial? Então dê uma olhada nos fariseus.
Eles eram devotos, não Sim, eram? eram. E não cumpriram leis e regulamentos? E cruzaram a terra espalhando o evangelho? Fizeram boas ações. Sim, foi mesmo. Eles praticavam as palavras do Senhor e faziam a vontade do Pai Celestial? Nada Hã? disso. Por que não? Eles criaram boatos para resistir e condenar o Senhor. E acabaram crucificando o Senhor Jesus. Eles resistiram a Deus e Deus os condenou. E esse é o problema. Qual? Não importa as boas ações que fizeram, eles também julgaram, resistiram e condenaram a Deus. Isso é arrependimento genuíno? O quê? Ora, então, você está dizendo que as boas ações realmente não representam o verdadeiro arrependimento? Exatamente. Entendi. O verdadeiro arrependimento significa que as pessoas praticam a palavra de Deus, que elas não pecam e resistem a Deus, ou têm noções sobre ele. E elas conseguem obedecer, não importa o que ele faz. Isso parece certo. Basta olhar para nós. Eu não quis dizer literalmente. Olhe para o nosso estado e comportamentos. Estado e comportamentos? Preste atenção. Estamos sempre orando e confessando ao Senhor. Mas e depois? Mentimos e pecamos da mesma forma, não praticamos as palavras do Senhor. Mas isso não podemos evitar. Então, com nossos pecados perdoados, mas ainda vivendo em pecado, incapazes de nos libertar, podemos obter a aprovação do Senhor? Mas é claro que não. E tem mais. Parece que fazemos sacrifícios e trabalhamos duro. E dizemos que é por amor a Deus, para satisfazê-lo. Certo. Mas, de fato, fazemos essas coisas para obter bênçãos e coroas. Quando há todos os tipos de provações, discutimos com Deus, ressentimos a Ele. Até dizemos que Deus é injusto. Podemos negar ou trair Deus. Nosso caráter satânico é tão sério que até julgamos, resistimos e condenamos Deus. Pessoas assim se arrependem genuinamente? Somos dignos do reino de Deus? Puxa vida. Então somos como os fariseus. Precisamente. Isso é tão perigoso. Olhe para o mundo religioso. Enquanto trabalham e pregam, muitos se exaltam e testemunham para que sejam admirados. Eles até formam panelinhas e criam seus próprios reinos. Isso é arrependimento genuíno? Claro que não. Eles ouvem que o Senhor voltou a falar, mas não procuram nem investigam, apenas resistem e condenam. Chamá-los de genuinamente arrependidos não é blasfemar contra Deus? Olha, este é um problema muito sério, não é? Irmão Zhang, muitas vezes oramos a Deus para nos confessar e nos esforçamos a não pecar. Então por que resistimos tanto a Deus? Por que não escapamos do pecado? Ótimo! Ótimo! Estou dizendo que você fez uma ótima pergunta. Tá. Na Era da Graça, o Senhor Jesus fez a obra de redenção. Crendo no Senhor, nossos pecados são perdoados. Mas as naturezas satânicas de pecar e resistir a Deus ainda existem dentro de nós. Naturezas satânicas? Isso mesmo. Elas são o que nos fazem mentir e pecar tanto assim, lutar pela fama e fortuna, nos envolver em intrigas, ser arrogantes, recusar-nos a ouvir e se rebelar contra Deus e resistir a Ele. Nossa. Então me diz, se não resolvermos isso, mas orarmos, confessarmos e nos controlarmos, escapamos da escravidão do pecado? Não mesmo. Se não fugimos do pecado, alcançamos o verdadeiro Não arrependimento? alcançamos. Sem arrependimento genuíno, somos arrebatados para o reino dos céus? Calma aí. Deixe-me digerir isso. Tá bem. Temos naturezas satânicas, é por isso que pecamos. Quando pecamos muito, não conseguimos nos arrepender de verdade. Olha, sem arrependimento genuíno, não podemos entrar no reino dos céus. Então não é como subir uma escadaria para a lua? Isso é impossível. É impossível. Como devemos... Mas há uma senda. Uma senda? O Senhor Jesus profetizou que voltaria. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. E também porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Hoje, como ele prometeu, o Senhor retornou para expressar a verdade e fazer o julgamento nos últimos dias, o que significa que ele veio para resolver nossa natureza satânica e nos levar ao reino de Deus. O que você está dizendo é que quando aceitamos o julgamento de Deus e somos purificados, entramos no reino dos céus? Isso? Irmão Zhang, conte-me mais sobre como o Senhor faz a obra de julgamento nos últimos A dias. resposta para isso é encontrada nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades. O que a obra do julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, entendimento do propósito da obra de Deus e dos mistérios que são incompreensíveis para ele. Também permite que o homem reconheça e conheça sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra
é de fato a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro de si mesmo. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Assim, o homem será digno de retornar diante do trono de Deus. Amém. Olha, como Deus usa a verdade para julgar e purificar as pessoas, realmente é um mistério. É verdade. Deus Todo-Poderoso julga para purificar e salvar a humanidade. E expressa as verdades que a humanidade deve entender e nas quais deve entrar para sermos purificados e salvos. É verdade? Deus Todo-Poderoso não expõe apenas a corrupção da humanidade. Ele também revela a raiz de todas as trevas e males do mundo. Ele não só aponta a senda para rejeitar caracteres satânicos e ser salvo por Deus, como também explica completamente a vontade e os requisitos de Deus para a humanidade. Ele não só revela o mistério do plano de gestão de Deus de 6.000 anos, como também nos diz o resultado final e o destino da humanidade. Isso é maravilhoso! Somente Deus poderia nos contar essas verdades e mistérios. Está certo. Em nossas reuniões, consumimos as palavras de Deus Todo-Poderoso para entender nossos caracteres corruptos, natureza e essência. As palavras de Deus revelam completamente a verdade sobre a corrupção da humanidade. E ficamos totalmente convencidos. Tão bom! Quando conhecemos o julgamento e o castigo de Deus, vemos o quão profundamente fomos corrompidos por Satanás, que estamos cheios de caracteres satânicos e que ninguém pode viver à semelhança humana. Sério? Estamos profundamente corrompidos e cheios de caracteres satânicos? De fato. Nós temos mesmo tantos caracteres satânicos. E nós temos muitos. É mesmo? Vamos ver. Arrogância, hipocrisia, autoimportância, autoestima, egoísmo, desprezo, traição, malícia. Espera. Eu não conseguiria listar todas. É? Olha, vou te dar um exemplo. Com um dom, nós nos tornamos arrogantes e hipócritas. Perdemos a consideração por nossos irmãos e sufocamos e repreendemos os outros. Isso é verdade mesmo. Podemos não vocalizar, mas menosprezamos os outros. No momento em que temos status, queremos poder e ter a palavra final. E então tentamos controlar os outros. Você tem toda a razão. As prisões e perseguições do PC chinês nos fazem esquecer nossas legítimas responsabilidades e deveres. Em nome de interesse e segurança da existência ignóbil. Mesmo quando os cumprimos, agimos mecanicamente, sem lealdade ou obediência a Deus. Falando assim, temos mesmo muitos caracteres satânicos. Diga-me, se uma pessoa tão corrupta, cheia de caracteres satânicos, não aceita o julgamento de Deus, ela se conhece de verdade? De jeito nenhum. Tudo o que podemos fazer é orar e confessar diariamente. Não podemos nos conhecer, nem jamais entenderemos o que são caracteres satânicos. Isso requer aceitar o julgamento e o castigo de Deus. Sim. Somente experimentando o julgamento e o castigo de Deus, podemos ver que estamos cheios de caracteres satânicos e enxergar a verdade da corrupção da humanidade. Só então entendemos na raiz do porquê de estar sempre pecando de dia e se confessando de noite. E nunca realmente se arrepender. Isso está em nossos caracteres satânicos. Acertou. Uma vez que conseguimos enxergar claramente a corrupção dentro de nós, vemos que o caráter de Deus é santo e justo. Então desenvolvemos temor e amor a Deus em nossos corações. E sentimos o quão profundamente corrompidos somos, sem semelhança humana, indignos diante de Deus. Sim. Então nos detestamos dentro de nossos corações. E não queremos mais viver com esses caracteres. Queremos praticar a verdade, obedecendo ao julgamento e castigo de Deus. Nossos caracteres corruptos aos poucos se purificam e mudam. E nos arrependemos de verdade. Isso é alcançado ao aceitar o julgamento e o castigo de Deus? Isso é maravilhoso. Isso realmente pode resolver a raiz do nosso pecado. A maneira como Deus trabalha para nos salvar é tão prática. É isso aí. Pense nisso. Sem o julgamento e o castigo de Deus, escapamos desses caracteres corruptos. Isso não. Sem o julgamento e o castigo de Deus, podemos aprender que o caráter de Deus é santo e justo? Não mesmo. Podemos obedecer e temer a Deus? Também não. Sem o julgamento e o castigo de Deus, podemos realmente nos arrepender e ser totalmente salvos por Deus? Certamente não. Então, parece que aceitar o julgamento e a purificação de Deus Todo-Poderoso é essencial. Esta é a senda para entrar no reino dos céus. Agora ele entende. Há 2000 anos, o Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É só agora que eu entendo que o julgamento do Senhor nos últimos dias é purificar nossos caracteres corruptos, nos salvar das forças de Satanás, permitir que todos obedeçam e adorem a Deus e trazer as pessoas para o reino dos céus. Certo. E isso cumpre completamente a palavra do Senhor. Absolutamente certo. Deus Todo-Poderoso veio para fazer a obra de julgamento. E o reino dos céus já veio à terra. Muitos aceitaram o julgamento de Deus, foram purificados e transformados em vencedores. Essas pessoas têm uma participação no reino dos céus. Maravilhoso.
Desastres cada vez maiores acontecem. Sim. Um após o outro. Verdade. Uma epidemia explodiu na China e se espalhou por toda a Terra. O grande desastre é iminente. Sim. Deus já começou a recompensar o bem e a punir o mal. Quem não aceita a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e aqueles que resistem e condenam sua obra ainda aguardam o Senhor vir arrebatá-los. Eles não estão sonhando. Eles só podem cair em desastres e ser punidos. Ai! Eu fui tão tolo. Pensei que o Senhor viria, me arrebataria para o reino dos céus e eu evitaria o grande desastre. Entrar no reino dos céus sem passar pelo julgamento de Deus e ser purificado é uma ilusão. Você está Olha, certo. irmão Zhang, preciso investigar e aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso. Ou então, eu realmente seria uma virgem tola. Meus parabéns, seu tolo. Por aprender.